Para a gente ir para os nossos finalmente, a gente tem duas questões aqui. E uma delas você já mencionou bem, assim, geral, que foi quando você esteve com o Baruch. Porque nessa sua agenda ou na sua persona cantor pública, você começou exatamente essa caminhada, essa carreira com o Baruch. Sim. E aí administrou ali, né, a agenda dele, bem como também do Leonardo Gonçalves. Sim. Né? Como se deu, como aconteceu isso daí? O Baruch viu em mim uma coisa que ele achou diferente. E eu louvo a Deus pelos meus pais em relação a isso. Quando eu vi o Baruch, eu fiquei muito impressionado com o Baruch. Muito impressionado pela maneira como ele conseguia se articular para ser alguém que cantava algo que fazia sentido com um zelo, para não falar excelência, com um zelo impressionante, mas excelente também, com muita excelência. Foi uma piada interna que nem dá para explicar agora, mas com muita excelência, com muita beleza. E ele era um cara de uma comunicação, de uma capacidade de parecer que ele era alguém próximo. O que eu fiz? Eu comecei a caminhar, perseguir o Baruch, onde ele ia, eu ia. Mas eu não ia, e Deus sabe, para pedir nada, para fazer nenhum tipo de constrangimento. Vem cá, que eu quero te apresentar meus amigos. Não, eu ia lá, eu sentava, eu anotava o que ele falava, ele estava ministrando, eu escrevia, e quando acabava, eu de longe, às vezes, para não atrapalhar ele, mano, Deus abençoe. Aí ia lá para a internet, escrevia milhares de textos na internet, lá no mural. E isso parece que foi chamando a atenção dele. Foi, pô, quem é esse cara que vem, tá perto, mas parece que ele não quer me sugar, parece que ele não quer me tocar como se eu fosse um guru, parece que ele tá me tratando como um ser humano. E foi isso que gerou a nossa relação de amizade. Aonde eu podia estar, eu estava, e tratava ele como um ser humano que me abençoava muito, sem pedir nada, sem querer nada dele. Nesse processo, ele descobriu que eu cantava, que ele nem sabia no começo, porque ele foi num evento que eu cantei, e também soube que eu estava começando a compor. E ele, na época, queria muito compor mais músicas. Aí ele me chamou para ir no estúdio conhecer, eu fui. Ele me chamou pra gente conversar sobre composição, fui conversar. E a gente foi desenvolvendo um relacionamento. Nesse meio tempo, a minha primeira namorada terminou comigo, que morava em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Desculpa. E eu fiquei... Desculpa que eu dei um negocinho. Eu comecei a sofrer bastante quando ela terminou comigo. Foi um tempo muito difícil. E eu já era mais ou menos amigo do Baruch, assim, de conviver de longe, mas... E ele ficou assim meio compadecido e me convidou para trabalhar com ele, para dar um rumo para minha vida, porque eu fiquei tão assim desnorteado que ele falou: "Você quer trabalhar comigo?" Eu comecei a trabalhar com ele como office boy, ganhava ali meu saláriozinho de boinha e ia buscar CD na gravadora, ia comprar coisa no mercado, arrumava o ambiente para receber convidado. Eu era o office boy dele. E nesse meu tempo eu continuava compondo, continuava cantando. Um dia ele chegou e me viu junto com a irmã dele, a Rod, fazendo um devocional. Era o livro de Josué. Ele chegou e sentou. Quando eu acabei de fazer a devocional, a Rod estava chorando e ele estava assim... Não porque foi incrível, foi simples. Mas era um simples que ele não estava acostumado. Do tipo assim, não quero nenhum jargão, eu só tô lendo o texto. E a partir dali ele começou a investir em mim. Ele falou: "Cara, eu preciso investir em você." Aí, então ele começou a investir não só de preparar meu trabalho de CD, aonde ele ia cantar, ele me colocava para pregar. Então eu, sem ser um pregador, sem ter um ambiente de uma cátedra para falar, nada disso, eu já tinha pregado em igrejas grandes, igrejas assim, porque ele ia cantar e me colocava para pregar. Olha que legal. E por graça de Deus, rolava. Era uma coisa, sempre foi coisa simples, porque eu só sei falar coisa simples, mas rolava. E aí ele começou a investir em mim, de me levar, de me convidar. Aí ele me convidou para cantar o DVD com ele, cantei o DVD com ele em 2015. Aí ele gravou meu primeiro CD, gravou meu segundo CD, gravou meu terceiro CD, gravou meu quarto CD, lançou um livro que eu escrevi, meu DVD, me levou para os Estados Unidos, ele foi cantar lá, fez um esquema para eu ir, para poder pregar. Então, assim, a relação do Baruch comigo foi paternal, assim, ele quis investir num menino que não era o mais talentoso, porque eu tenho amigos que são assim, se eles estivessem aqui agora e dessem uma palhinha, ia ficar todo mundo... Não era o mais talentoso, não era o da aparência mais padronizada, pelo contrário, né, baixinho e tal. Mas Deus deu graça, cara. E aí ele me fez acreditar que havia um caminho para mim
E a partir desse incentivo dele, desse investimento dele, eu fui. E comecei a cantar. E aí, obviamente, não dependi mais dele. Meu trabalho foi colocado no lugar e quem se identificava, e eu comecei a cantar. Comecei em eventos. Claro, ele sempre me apoiando, sempre incentivando. Sempre contribuindo, porque andar com o Baruch é algo que faz diferença em todos os aspectos. Mas fiz meu caminho e cheguei até aqui. Não sei se vai para mais algum lugar, não sei até quando eu ainda canto, não sei até quando eu ainda componho, mas estou aí. Amém. Bonito. E falando do Baruch, cara, louvado seja Deus pela vida do Baruch, né? Baruch. Louvado seja Deus. Fez isso com muitos. Sim. Eu sou um. Baruch fez isso e faz isso com muitos. Ele tem uma habilidade de empoderar, de trazer vida, de fazer você enxergar o seu potencial, que é uma coisa absurda. Tem uma história que eu já vou passar pro Edu fazer esse encerramento pra gente. Mas enquanto o Saldiba estava ainda com o Ibabe Jovem, eu lembro que numa das primeiras edições da Casa de Vidro, que era sempre feito aí e desenvolvido nos meses de julho, né, de férias, o Baruch cantou em alguns, e acho que foi no primeiro. Eu conheci o Baruch das canções e tal, mas uma outra vez em mês de janeiro, quando a gente, né, o pastor Ed de férias, a gente pregando, aí chamava algum outro cantor em específico, e ali eu conheci o Baruch a primeira vez, que o Levizão, né, o pastor Levi chamou ele, mas especificamente, Grulha e Edu, um dia da Casa de Vidro, o Baruch lá, tal, aí ele pegou, chamou algumas pessoas para cantar, exatamente no que você falou aí, de empoderar e dar espaço. Ele foi e sentou no canto, fora das luzes, e as pessoas convidadas cantaram o resto da música dele lá, o restante. E eu aqui de cima do mezanino, olhei e falei assim, poxa vida, esse cara tem um diferencial nesse sentido aí de, poxa vida, né, de trazer as pessoas e abraçar, empoderar, e vai, segue. É o dom, ele tem um dom. Isso é maravilhoso. Ele tem um dom nisso aí. Beijo no seu coração, Baruch. Daqui a pouco segue o convite aí para estar aqui com a gente também contando umas histórias dessas aí. E também alguns vacilos do Grulha. Você, Não, por favor, isso vai contar pra gente aqui, pô. Tô só elogiando o Baruch, não é meu vacilo. Mas você sabe como é o Baruch também. Então eu sei. Sarrista, é. Mas só para fechar essa coisa do Baruch, eu sempre falo com as pessoas com quem eu convivo assim, que o Baruch artista é um cara sensacional. A gente conhece o Baruch artista, mas o Baruch pessoa é um cara 10 vezes melhor, né? É impressionante, assim, que... Ele consegue. É isso. É impressionante.